Bem-vindos a mais um Papo Encorajador. Eu sou a Aline Cestaroli, idealizadora da Educação e Parentalidade Encorajadora. E no Papo Encorajador de hoje a gente vai bater um papo sobre famílias em conflito, como a educação parental pode contribuir com o encorajamento das famílias que estão passando por situações de divórcio, de conflito. Eu vou receber aqui a Josiane Lírio, que é assistente social, que é um dente de leão, facilitadora do programa Encorajando Pais e que tem levado a educação parental para esse contexto, né, aliando ali ao trabalho que ela realiza já há mais de 19 anos de conciliação e mediação familiar. Então sejam todos muito bem-vindos. Já quero convidar vocês a compartilharem essa live com alguma pessoa que você sabe que esteja passando de repente por uma situação de conflito, de divórcio, que tenham ali crianças em meio a essas questões. Já clica aqui no aviãozinho, manda essa live para ajudar, para encorajar, para que essa mensagem chegue até o coração de mais pessoas. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Deixa eu ver quem já está por aqui. Sabrina, bem-vinda. Se joga mamãe, Sandra, Jessi, Cláudia, Fernanda, bem-vindas, Ana, Carli, Alessandra, Elisa, Elisângela, Marcela, Deise, Cristina, Solene, Sal querida, Lu, Gisele. Quantos dentes de leão por aqui, hein? Que delícia! Sim, a live fica salva tanto aqui no meu Instagram quanto lá no canal do YouTube. Depois que termina aqui, a gente sobe lá no canal do YouTube também, onde tem uma playlist completa com todos os nossos papos encorajadores. Quem está chegando aqui pela primeira vez, comenta eu aqui para eu saber. Quem ainda não me conhece, quem está chegando por aqui agora, enquanto nossa convidada de hoje vai entrando aqui. Cíntia, Elisângela, Valdirene chegando por aqui agora, sejam muito bem-vindas. Muito bom ver sempre pessoas novas se conectando com o nosso movimento. A educação e parentalidade encorajadora é um movimento que tem como premissa o encorajamento dos pais. Eu falo que a gente é um movimento em prol da construção de um mundo melhor através do encorajamento dos pais, dos educadores, porque o nosso intuito é, de fato, mudar padrões da educação, é contribuir com a promoção da saúde mental, da saúde emocional, é cuidar da infância, da adolescência, com trazendo essa educação com o foco no desenvolvimento de competências socioemocionais. E os pais, enquanto líderes da família, são os principais responsáveis para gerar essa mudança que eles desejam ver no mundo também. Então, o nosso papel enquanto profissionais da educação e parentalidade encorajadora é trabalhar com esses pais para que eles desenvolvam novas habilidades, para que eles tenham recursos mais efetivos para trabalhar com a educação, para serem agentes e despertarem o potencial ali dos filhos, para que esses filhos desenvolvam habilidades de vida, para que esses filhos se tornem adultos confiantes, capazes de contribuir com a construção desse mundo melhor. Né? Então, eu fico muito feliz de estarmos aqui, de poder levar essa mensagem, esse encorajamento, de saber que através do nosso trabalho a gente tem impactado a vida de milhares de famílias. Isso é muito lindo. Tô vendo aqui vários dentes de leão. Dentes de leão, para quem não sabe, é o símbolo que representa o nosso movimento, que é aquela florzinha que a gente assopra e espalha as sementinhas. E eu acredito que cada aluno que se forma aqui na nossa escola é como esse dente de leão, essa semente que carrega todo esse potencial
para levar esse encorajamento para as famílias. Deixa eu ver se a nossa convidada está por aqui, que é a primeira live da Josi, hein? Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Para que eu possa... Enquanto isso, ó, vai mandando aqui, manda um coraçãozinho, ajuda o Instagram a espalhar essa mensagem. Tô convidando a Josi aqui, que ela tá no outro perfil. A Ana, Dente de Leão. Márcia, querida. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo, que a Josi não tá me encontrando no Instagram. Só um minuto, gente. Eu acho que ela abriu uma live para ela. A Luana, turma 12, Dente de Leão. Comenta aqui, quem é Dente de Leão? Aqui, ó, Formação Escola Paz, que é a Patrícia, Dente de Leão também. Estamos aqui cheias de dentes de leão. Deixa eu ver se a Josi chegou por aqui. Aguenta aí, porque o conteúdo que a Josi preparou tá muito bacana. A gente sabe que essa questão a Josi chegou por aqui, ó. A questão dos conflitos familiares é uma realidade de muitas famílias e nós, enquanto profissionais da educação parental, a gente tem uma grande contribuição para oferecer a essas famílias. A Josi vai compartilhar um pouquinho desse trabalho que ela vem realizando com as famílias enquanto assistente social, aliando ali a educação parental. Olha a Josi por aqui. Sol, Dente de Leão, que ótimo vocês aqui. Josi está chegando. Oi, Bom querida. dia, Aline. A Milena me ajudou. Eu entrei ao vivo lá no meu e não sabia como te convidar. Bom dia, gente. Bom dia. Primeira vez, é assim mesmo. Seja muito bem-vinda, querida. Estou muito feliz Obrigada. de te receber aqui no nosso espaço. O pessoal estava aqui te esperando também, olha, cheio de um coração quentinho para te ouvir, para esse bate-papo nessa manhã. Acho que é legal você começar se apresentando para o pessoal. Gente, eu tô meio ansiosa, né? Minha primeira live. Então, eu ponho o óculos, eu tiro o óculos, eu começo a suar aqui, Aline. Respira. A gente está aqui num bate-papo, num ambiente seguro para contribuir com as pessoas. Então, Verdade. fica tranquilo. Então, a minha formação acadêmica é em serviço social, sou assistente social. Eu atuo na área jurídica, né, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais há pouco mais de 19 anos, completei 19 anos no dia 26 de junho agora. E nessa minha caminhada, eu trabalho 99% do meu tempo
com famílias e famílias em conflito, né? Que é o que chega no judiciário. Não chega, nunca chega coisa boa para a gente trabalhar no judiciário, né? E tem algumas especializações na área e algumas capacitações e cursos fora da área jurídica, da área do serviço social. E eu sempre entendi que tinha alguma coisa errada nas relações familiares e buscando, no decorrer do tempo, alguma coisa para complementar, para aprender, até que agora eu descobri a educação parental pela escola, né? Educação parental encorajadora da Aline, e foi uma descoberta maravilhosa, era bem o que eu estava buscando, tanto para atuar, complementar o meu trabalho lá no judiciário, no fórum, nos processos das varas de família, quanto também para aplicar o programa, entender, adaptar e quebrando a cabeça um pouquinho. Eu também tenho formação em conciliação e mediação familiar. Eu falei assim, gente, eu vou juntar tudo isso e vou focar em famílias. Porque assim que eu terminei a formação, eu fiquei naquela ansiedade. Nossa, eu vou atender todo mundo. E a Aline falando, nicho, 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 eu não conseguia definir meu nicho. Até que eu senti que era por aí que eu tinha que ir. Então, eu estou começando nessa seara aí de trabalhar com conflitos em família, né? Fazendo algumas adaptações do programa da Aline. Tem algumas pessoas que já começaram a procurar, mas ainda, assim, um pouco mais na curiosidade mesmo, estão começando a entender, algumas pessoas ainda estão querendo entender e estão bem resistentes, porque a educação parental é novidade, né? Então as pessoas ficam meio receosas com o novo, né? E é isso. Então a gente está aí nessa caminhada com o apoio da Aline, que é fundamental, estudando muito e Muito tentando bom. parcerias. Já comecei parcerias com a Milena aqui em Belo Horizonte, que além de ser psicóloga, também é da escola, né? E a gente já trocou ideia, troquei ideia com a Lila, com a Gabi. E eu e a Milena já estamos assim, já até fiz o encaminhamento de 4 pessoas para ela, Tá. que eu atendi no judiciário, né? E eticamente eu não posso trabalhar com eles. Já mandei para ela. Uma pessoa ficou muito interessada, muito curiosa. E vamos ver as demais. Mas a gente está plantando as sementinhas, que espalhando os dentinhos de leão aqui para Belo Horizonte. Sim, que lindo, Josi, porque é muito bacana, assim, embora o termo educação parental esteja se tornando relevante agora, né, ganhando mais espaço agora, a gente sabe que isso sempre existiu. E eu não lembro se foi você que falou, nossa, mas isso eu já fazia, só eu não sabia que era com esse nome, porque tem tudo a ver com o trabalho da assistência social, de trazer essa mediação de conflitos, assim, esse olhar de trabalhar as relações familiares, né? Então tem tudo a ver com o trabalho que você já realiza com assistência social, só que com esse foco agora em uma educação respeitosa, uma educação encorajadora, com foco na resolução de conflitos, de fato, né? Então, acho que é legal a gente começar trazendo, contextualizando um pouquinho para o pessoal, para a gente entender o cenário atual, né? Quais são esses desafios, quais são os impactos desses desafios, desses conflitos familiares no desenvolvimento da criança, e aí a gente vai construindo isso para que o pessoal aqui possa entender também como que a educação parental pode contribuir com esse cenário. Quer começar? Vamos. Mas assim, a gente já, já chegamos falando de conflito, né? Mas assim, antes de eu entrar 100% falando do conflito, o impacto da vivência desses pais, dos pares parentais na vida dos filhos, do conflito desses pais na vida dos filhos, eu achei interessante trazer para vocês a definição da palavra relacionamento. E quando a gente fala em
relacionamento, em casamento. A gente sempre fala assim, relacionamento sempre se remete a gente em relacionamento amoroso, né? Mas relacionamento eu achei super importante, porque ele é um substantivo masculino e ele está ligado a um substantivo feminino que é a relação, o relacionamento e a relação. Então, o relacionamento, o que ele significa? Ato ou efeito de relacionar, né? De conviver bem com semelhantes. E ele casa, né? E ele deriva da palavra relação, ele vem do substantivo feminino da palavra relação, né? Que é conviver em ordem, entre convivência em ordem com outras pessoas, conexão, vínculo, que a gente tanto discute, tanto fala do fortalecimento do vínculo, da importância do vínculo nas relações familiares, nas relações parentais, né? Que aí todo mundo fala assim, relações parentais, relacionamento, porque a palavra relacionamento, no usual, a gente sempre fala assim, estou num relacionamento. Geralmente a gente se remete ao relacionamento amoroso. E o relacionamento, ele é de várias formas, de amizade, de trabalho, pai, mãe, né? E filhos, e amigos, e nós aqui, nós estamos nos relacionando, né? Então, o relacionamento, ele significa uma ligação afetiva, profissional, de amizade, em que as pessoas, elas compartilham os mesmos objetivos e interesses. Então, achei muito importante trazer isso, porque quando, né, as pessoas formam casais, formam famílias, ou por vias formais do casamento, pela união estável, reconhecida em cartório ou não, mas estão vivendo uma conjugabilidade, elas estão nesse relacionamento compartilhando interesses em comum, compartilhando afeto. E disso vem os filhos, a partir daí vem os filhos. E se essas relações não estiverem bem definidas, bem fortalecidas do eu, você e o nós, porque quando a gente começa um relacionamento, a gente começa com duas pessoas formando uma terceira, que é o nós. Então, a gente fortalecendo e sendo autênticos, criando uma relação com comunicação assertiva, clara e objetiva, a partir do eu e você, com o nós uno, com o nós respeitando a individualidade, com o nós compartilhando interesses de forma respeitosa, a família vai sendo constituída de forma respeitosa, com os laços fortalecidos. Aí, quando isso não acontece, quando as pessoas trazem expectativas muito elevadas, que a gente nota muito de eu sou assim, o outro é de outra forma, e comigo o nós vai ser um eu, que a pessoa vai agir da forma que eu quero, da forma que eu espero, ou não nivelamos a nível de relacionamento nossas expectativas, nossos valores, nossos interesses em comum para administrar o nós, aí vai gerando os conflitos. Eu achei isso muito interessante trazer para começar a embasar aí as questões dos conflitos, porque esses conflitos das relações familiares entre os casais, né, que possuem filhos, que traz impacto nas vidas dos filhos. Mas nem sempre os conflitos, eles são negativos. Porque não existe relação humana nenhuma, né, nem relação interpessoal, que seja um mar de rosas o tempo todo. Né? As relações, a convivência, ela traz situações conflituosas, traz situações conflituosas suaves, leves, com várias nuances. O importante é que esses casais, esses pares parentais, né, eles aprendam a lidar de forma positiva e encorajadora com esses conflitos, né? E quando esses conflitos se tornam
desrespeitosos, se tornam intensos, se tornam, não são bem administrados. Oi, Adriana, obrigada por ter vindo, minha colega de faculdade de TJ. Ah, que linda. Aí Quando esses sim impactam negativamente nas vidas dos filhos. Tem um Então, estudo, Josi, que eu gosto bastante, do Dr. John Gottman, que é um psicólogo especialista em família, que eu acho muito bacana o que ele traz. Ele é uma grande referência, porque ele estudou as relações familiares por mais de 40 anos, ele tem um laboratório da família, e ele traz um dado que eu acho incrível, assim, que ele fala que 69% dos conflitos em todos os relacionamentos, eles são perpétuos, né? Porque é o jeito de ser de cada um, são os valores, as crenças, o que nos faz ali na nossa essência humanos, né? E que o grande problema dos relacionamentos e dos casais que não conseguem lidar com esses conflitos é porque eles estão focando nesses 69% que são perpétuos. Que os casais que sabem, que conseguem prosperar na relação, mesmo com tantas diferenças, são aqueles casais que focam em resolver os 31% dos conflitos que são, de fato, solucionáveis ali, né? Que é a partir do diálogo, que é a partir dessa afinidade, desses ajustes que vão fazendo, né? Então, acho que eu me lembrei disso ouvindo você, né? Que quando esses casais faltam esses recursos, faltam até esse conhecimento, e eles focam tanto nessas diferenças, nesses conflitos, querendo moldar o outro, querendo impor a sua verdade sobre o outro, né? Isso só vai gerando desconexão, aumentando esses conflitos, e aí isso traz esse impacto, então, na vida dos filhos, né? sim. E os conflitos, assim, eu li essa pesquisa do Gottman, Uhum. eu achei muito interessante essa estatística dele, esse estudo, porque há uma tendência, né, da gente focar e colocar os nossos holofortes no negativo, né? Porque é o que às vezes nos decepciona, nos frustra, então a gente se apega àquilo ali, né? E a gente vê isso muito no judiciário. Eu até convidei alguns seguidores meus aqui, alguns amigos que são advogados, né, na área do judiciário, é nessa questão do conflito, da dor, do ruim do outro. E eu sempre falo, ninguém é 100% sol e ninguém é 100% lua, né? Nós somos um crepúsculo, nós somos a misturinha dos dois. Nós somos a aurora, a misturinha dos dois. Então, nós somos muito mais do que um e Luz e o outro, sombra, né? né? Luz e sombra o tempo todo. Então, quando eu sempre falo da comunicação, eu fiz um apanhado aqui dos principais com os conflitos mais comuns familiares, né? O primeiro que nas leituras e pesquisas que eu fiz desde que comecei a estudar, comunicação deficiente, né? E eu lembrei quando eu estava fazendo o curso de mediação e fazendo o meu estágio de mediação, que eu não lembro se foi uma advogada ou se foi uma das mediadoras, minhas supervisoras, que falavam assim: se o relacionamento já está deteriorado por falta de comunicação, e as pessoas já estão vivenciando um conflito que gerou o fim do relacionamento conjugal, quem garante que durante o processo de separação, durante o processo judicial formal de separação e no pós, vai haver uma comunicação assim automática de esclarecer a rotina deles e dos filhos? Se um dos grandes motivos do fim foi a falta de comunicação, a falta de respeito. Então, tem gente que acredita ou cria essa expectativa
que também está lá na questão das expectativas, do mito de relação do divórcio, que faz parte das crenças limitantes, tipo assim, vou divorciar logo, vou resolver esse problema. É o modo mais fácil de resolver todos os meus problemas. E as pessoas descobrem que não é, que envolve sempre o outro ou os outros com os filhos, né? Então, os mal-entendidos, eles vão crescendo, as mágoas vão crescendo, a interpretação errada das palavras, a forma de se expressar. Então, aí vem as técnicas da comunicação não violenta, como que eu me expresso, entender como eu me sinto, o que eu desejo e tentar se expressar da forma mais clara para o outro compreender. E outra coisa, assim, que eu sempre falo nos meus atendimentos e tento exercitar na minha vida, o outro compreendeu? E aí, o que você entendeu o que eu disse? Né? Então, isso é importante trazer. Diferenças de opinião. Hoje em dia, principalmente, as pessoas estão muito assim, eu acho assim, muito emotivas, muito firmes na própria opinião. Fica o pé, né? E fala assim, a minha opinião é certa. Então, se você não concorda comigo, você não gosta de mim, né? Você acaba virando o meu adversário, o meu opositor. E não, diferenças de opinião é bacana, mas você tem que expor a diferença de opinião através de uma boa comunicação e chegar no senso comum, né? Questões financeiras, né? Tem muitos casais que vivem crises financeiras e muitas famílias que estão em crises financeiras e isso afeta a relação, afeta a convivência parental, traz muito peso. Realmente, né? A gente sabe que problemas financeiros, e hoje, com tudo, então, a sociedade do consumo aí vai entrando muitas outras coisas, mas vamos ficar só por aqui. Papéis, exercício de papéis e responsabilidade na convivência familiar, definir bem como que cada um, através de acordo, as tarefas domésticas, né? Eu li um livro, me parece que é uma advogada, me deu um branco aqui e fugiu o nome dela, eu vou lembrar. Quando o divórcio não fica só no papel. E nessa questão da definição de papéis e responsabilidades, ela fala assim, a gente fala muito em casar, em morar junto, em estar junto, a partir de uma ideia romântica da relação, do que a poesia traz, dos nossos desejos, das nossas expectativas, planeja-se casamentos, planeja-se viagens, mas existe um suporte para o pré-casamento, para a pré-relação? A gente vai sentar, a gente vai morar junto, quais são os seus valores? Quem é essa pessoa que está indo compartilhar a vida dela comigo? O pessoal geralmente usa a palavra dividir a vida. Eu nunca gostei da palavra dividir, sabe? A palavra dividir, ela implica que o meu é meu e o seu é seu, sabe? Para mim, sempre remeteu isso enquanto pessoa. Então, eu falo, compartilhar a minha vida com o outro, eu formo um nós forte, né? E na definição de papéis e responsabilidade, tarefas domésticas, cuidado com os filhos, tantas responsabilidades, tanto detalhe que é a vida. Se isso não ficar alinhado, os conflitos vão crescendo, né? Invasão do Acho que espaço. tudo se resume a essa falta de comunicação, Sim. né? Assim, de acordos. Muitas vezes, essa romantização, né? Esse olhar do amor, da paixão, né? O que fica depois que essa paixão acaba, né? Então, esses acordos, eles precisam acontecer, eles precisam, esse alinhamento de valores, se mostrar inteiro. E eu acho que o mais lindo desse processo de relacionar-se, ele passa pelo autoconhecimento também, né, Josi? Porque se eu não me conheço, eu não me relaciono bem comigo mesma, como que eu vou me relacionar com o outro, né? Como que eu vou estar ali inteira para o outro, ter esse bom relacionamento se comigo mesma
eu não sei fazer isso, né? Exatamente. Então, eu acho que olhar para isso é muito importante, para que, alinhando a comunicação, para que trazendo, né, essa resolução, esse foco esses acordos pré-nupciais, né, que não é só em relação à separação de bens, nada disso, né, mas dessas funções mesmo, dessas tarefas, tudo isso é importante ser alinhado, né? Sim, eu imagino assim, o relacionamento como uma pirâmide. No topo está a comunicação. O resto vem vindo as camadinhas. E outra coisa que eu achei super interessante, a invasão do espaço pessoal, que eu falei lá no início da questão da individualidade. Eu posso fazer parte de uma terceira pessoa no relacionamento, mas eu sou eu, né? Eu preciso viver a minha pessoa, a minha individualidade, o outro, o meu parceiro, a minha parceira, precisa também, né? E pressões externas, problemas no trabalho, questões econômicas do país, do mundo, tudo isso afeta as relações familiares. E outra coisa que a gente sempre discute e aborda, né, na formação dos educadores parentais, falta de tempo de qualidade. Porque se eu não tenho um tempo de qualidade para eu me autoconhecer, para eu compartilhar com meu companheiro, com a minha companheira, para nivelar a nossa convivência, eu também não tenho para os meus filhos. Eu também não vou espelhar um tempo de qualidade para os meus filhos. Eu não vou ter isso para os meus filhos. Então, isso tudo forma um mix de situações que vão deteriorando, erodindo os relacionamentos familiares. E à medida que esses conflitos não são administrados, eles podem, né, resultar no fim da união conjugal. Porque também existe um mito que as relações conjugais só acabam por causa de traição. Né? E não, né? Há o afastamento afetivo, emocional, né? Causado por esses conflitos. E parece tão simples, mas na prática é extremamente complexo. É um processo e é um processo de autoconhecimento. A gente tem que voltar para a gente expandir para o outro, né? E a partir dessas questões que eu falei aqui com vocês, as pessoas geralmente acumulam ressentimentos com a situação com o outro. As diferenças se tornam irreconciliáveis. Então, causa realmente conflitos. E muita gente, ela parte para o fim do relacionamento, imaginando que vai resolver os problemas, mas ainda não houve o rompimento emocional com aquela relação. Aí os conflitos pioram, por quê? Aquelas pessoas já estão magoadas com a situação, com o outro, com tudo que ela está vivenciando, né? Exauridas emocionalmente. Como que elas vão exercer uma parentalidade boa? Como que elas vão estar exercendo uma parentalidade positiva e encorajadora para os filhos? Que tipo de exemplo e que tipo de ações e reações ela está tendo em casa na convivência? Com ela, com o outro que às vezes ainda não saiu, né, da casa em comum, e aqueles filhos ali no meio, que às vezes testemunham discussões, se não testemunham, elas observam e percebem que os pais não se falam, que olham de cara feia um para o outro, né? As pessoas, elas imaginam, a criança é pequena, ela não percebe, ela não sabe, ela tá bem. Eu ouço isso muito. Não, ela só tem 4 anos, ela tá ótima. Ela entende tudo. Não entende, gente, né? E como que você vai trabalhar isso na pessoa? A criança, ela recebe isso. E tem as ações e reações dos filhos, né? Que eu posso trazer em outro momento, com a faixa etária em relação à separação e os conflitos familiares.
Quanto mais nova, bebê, ela ainda não tem a percepção do significado do impacto. Mas a cada vez que aquela criança cresceu e os vínculos foram construídos e constituídos e sedimentados ali naquela relação familiar, e houve um rompimento abrupto, às vezes, teve uma discussão extremamente acalorada, um dos pais sai de casa, aquela criança, ela entra em choque também, né? Recentemente, eu atendi uma família, só para contextualizar rapidinho, a criança tinha 7 anos, se eu não me engano. Uma de 7 e uma de 12. Já uma adolescente, tinha acabado de fazer 12 anos. E tinham uns 8 meses, menos de um ano que o casal tinha se separado. O motivo que alegaram era que estavam muito distantes um do outro, ele acabou traindo ela, e era amiga dela, aquelas questões, aí foi traição dupla, enfim, ela muito magoada, muito mal, e falando que os filhos estavam ótimos. Só ela que estava sofrendo. Ela estava muito mal, muito magoada, muito ressentida, com resistência nos acordos de manter a convivência dos filhos com o pai. Aí eu fui conversar com os filhos. Eu converso com os filhos separadamente, peço autorização por responsável, né? Aí eu conversei com 7 anos, mais ou menos, uma menina. Ela falou assim, eu estou muito triste porque meu pai mora em outro lugar. Mas eu estou aliviada porque minha mãe parou de chorar. Ela chorava escondido. E eu via. Então, ela falou assim, minha mãe já saía do quarto com o olho vermelho, eu sabia que ela tinha chorado. Eu já escutei meu pai e minha mãe brigando e se xingando no quarto de porta fechada. Aí eu falei assim, você lembra quanto tempo isso aconteceu? E desde quando eu era pequenininha. Agora não chora mais. Então tá bom por isso. E eu estou triste porque ele foi embora, porque ele tomava café comigo todo dia de manhã. Então, o que essa mãe trouxe para mim? Essa mãe trouxe para mim que ela poupava os filhos das discussões. Na imaginação dela, ou no desejo dela, ela poupava, mas ela não dava conta de fazer isso. E é o que acontece nos conflitos. E essa menina, ela trazia uma responsabilidade de proteger os sentimentos da mãe. Ela se sentia no dever de demonstrar para a mãe que estava tudo bem, mas ela estava sofrendo com a ausência diária do pai. E percebeu que a mãe demonstrava insegurança toda vez que ela e o irmão saíam de casa. Então, o irmão adolescente já tratava de uma forma que ele sentiu muito a ausência paterna, a separação dos pais, mas ele estava até mais fechado em falar comigo, mas ele elaborou um pouco mais do que a filha. Então, atinge de formas diferentes e com intensidade diferente esses filhos. E o que esses filhos sentem, né? Quais são os impactos na vida desses filhos com relação a esses conflitos e a separação inadequada, né? A forma inadequada. O que eu acho que é legal a gente só frisar, né, Josi, que não é o divórcio em si que vai gerar esses impactos, né? Mas é a forma como esse divórcio acontece, né? É a forma como os adultos estão administrando essa relação, esse término da relação, que vai trazer o impacto. Porque acho que você até vai abordar isso um pouquinho depois, dos mitos, né, do divórcio. Sim. Que eu vou manter meu casamento porque eu não quero que os meus filhos sofram. Mas o casal não está feliz naquela relação, é uma relação que não tem comunicação, que não tem, né, um entrosamento, uma sintonia, e as crianças percebem isso. E as crianças percebem isso
não porque elas têm um entendimento, um cognitivo, uma clareza ali do que está acontecendo. Muitas vezes é nas entrelinhas, né? E para a criança, quanto menor é a criança, nesse ambiente em que não tem uma boa relação, em que os relacionamentos não são saudáveis, mais a criança vai absorvendo essa energia desse ambiente, ela vai percebendo, e o principal ponto é que uma criança pequena que não compreende a situação, ela se sente culpada pelo que está acontecendo. Muito. Então, essa muito criança, ela vai observando as situações ao redor, ela vai percebendo aquele ambiente e ela vai, a criança, principalmente na primeira infância, que ela é muito mais egocentrista, né? Então, o mundo gira ao redor dessa criança, ela vai pensar, o que eu estou fazendo? Meu pai e minha mãe estão brigando por minha causa, né? E aí esse sentimento de culpa que vai se intensificando. E aí aquilo que eu sempre falo, que acontece na infância não fica na infância. E esse modelo, essa crença enraizada ali, ela vai seguir com essa criança para a vida adulta, para as futuras relações, né? Então, acho que é importante a gente... a Josi vai citar aqui, né, alguns impactos em relação a esses conflitos familiares no desenvolvimento da criança, mas não é o divórcio em si, e sim os conflitos, mantendo uma relação ou não, né? A forma como isso acontece. Exatamente. Porque, assim, dentro dos mitos, né, que eu já vou falar, a gente fala assim, eu vou ficar casada para manter os filhos bem, né? Eu só vou me divorciar da fulana ou do fulano quando os meus filhos crescerem. Mas o que é mais saudável? Eu separar, divorciar de uma forma, da melhor forma possível, para resolver aqueles conflitos da melhor forma possível, ou viver uma relação conflituosa ad eterno com os filhos ali, naquele meio conflituoso. Então, não é o casamento conflituoso mantido em si e nem é o divórcio em si. Cada caso é específico, né? Então, a gente está trazendo aqui para as pessoas, né, entenderem que o divórcio em si não é uma fórmula mágica, mas o casamento e a relação conjugal e familiar conflituosa, sem resolução e sem a boa administração dos conflitos, traz esses impactos na vida dos filhos. Então, a gente tem que buscar qual que é o melhor caminho a seguir. Porque se eu estou mal, meus filhos vão estar mal, porque eu não vou conseguir servir de um exemplo, de um espelhamento positivo de comportamento e de emoções, né? Porque eu preciso me entender, me conhecer, para modular as minhas emoções, para autorregular minhas emoções, para eu guiar meus filhos na autorregulação das próprias emoções, né? E eu trouxe, deixa eu ver quantos aqui, deixa eu dar uma coladinha aqui. Eu peguei, assim, um apanhado de 7, mas são vários impactos, e cada um numa intensidade, e às vezes numa miscelânea com cada ação e reação de acordo com a pessoa e com o tipo de conflito. Estresse e ansiedade, a criança fica extremamente estressada, ansiosa, insegura, porque ela está vivendo uma situação de instabilidade emocional dos pais, e ela também, ela vivencia uma instabilidade emocional. Ela imagina que não é amada, que está sendo deixada de lado, porque às vezes, com a própria dor, os pais se fecham naquela dor, naquele conflito, né? Compromete o bem-estar, comprometendo assim o bem-estar emocional. As habilidades de relacionamento daquela criança são afetadas, porque as crianças, elas não aprendem a comunicação adequada, elas aprendem a agir com agressividade, elas se fecham, né? Ficam mais evitativas em determinadas situações. Então, cada um vai agir de alguma forma e com uma intensidade específica. Uma coisa que é muito comum, e assim, toda vez que eu vou atender alguém, eu pergunto, como que está o desempenho escolar do filho? Porque ali é um pontinho que sempre é o alerta, né?
queda no desempenho escolar. Porque o filho está concentrado no que está acontecendo em casa. A emoção dele está focada nas emoções ruins, naquela relação negativa, nas brigas, às vezes, intensas. Tem relações conjugais que também, além de conflitos, existem as questões da violência física, da violência verbal, violência patrimonial e por aí vai, né? Baixa da autoestima e da autoconfiança, a exposição constante em situações conflituosas. As crianças, elas vão convivendo e crescendo, imaginando que não são amadas e que não merecem ser amadas, porque são corresponsáveis pela dor dos pais, responsáveis pela dor dos pais, pelo sofrimento dos pais, elas podem ter causado aquilo ali, né? Eu já vi criança, quando eu fui atender, abraçando a mãe e beijando, quando a mãe, eu deixei a criança lá na recepção brincando e fui atender só a mãe. Ou fui atender só o pai quando tá acompanhando. Então, assim, a criança tentando, tá tudo bem, mãe, vai, né? Porque às vezes a mãe tá lá demonstrando uma ansiedade, um nervosismo, que a criança percebeu, ela não verbalizou. E a gente tem essa noção, no senso comum, de que se eu não falar, a criança não vai saber. Mas ela sabe, ela percebe, né? A questão da modelagem do comportamento, se a criança convive em um ambiente conflituoso, desrespeitoso, sem comunicação, se ela se espelha no comportamento parental, que tipo de comportamento ela vai espelhar? Ela vai modular nela também esse tipo de comportamento, né? E a longo prazo, o comprometimento da saúde mental. Vão se tornar adultos depressivos, adultos com transtornos de ansiedade, com transtornos nos próprios relacionamentos, porque é a experiência de vida que eles tiveram. Olha a responsabilidade que a gente tem com a gente, primeiro, né? E com os filhos. Porque tem muitos pais que falam comigo o seguinte: não, eu vou proteger meus filhos aqui, depois eu olho o meu lado. Depois eu cuido de mim. Aí eu já tá errado, né? Já tá errado. Aí eu tento sensibilizar. Mas no judiciário, como é muito pontual, é com um objetivo muito específico ali para atender uma demanda do juiz, então eu busquei a educação parental para vir trabalhar nessas questões de forma mais profunda com os pais. É muito interessante te ouvir, e a Silvia também colocou aqui, né? Eu cresci num ambiente como esse, hoje trabalhando na terapia, sinto o quanto isso criou vazios e processos muito pesados em mim, né? De insegurança, culpa, e eu sempre falo, a Josi vai se lembrar, eu sempre trago esse ponto do quanto a nossa história está a serviço da nossa missão, né? A cada Exatamente. dia mais, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu olho para a minha história, eu vejo que a educação parental, ela está totalmente alinhada com aquilo que eu vivenciei, né? E te ouvindo, Josi, falando dessa questão, eu sou filha de pais separados, né? Eu vivi a minha infância inteira num casamento muito instável dos meus pais, que eles eu tenho mais dois irmãos, né? O meu irmão 1 ano e meio mais novo e a minha irmã 6 anos mais nova do que eu. E mesmo antes da minha irmã nascer, meus pais já haviam se separado algumas vezes. Vai e volta, e toda essa instabilidade, né? E eu vejo hoje o quanto isso deixou marcas, o quanto esse ponto que você trouxe, né, da criança, ela está observando tudo que está acontecendo. E pela falta de comunicação, a criança acha que o problema é com ela. E por muito tempo, né, eu precisei de muita terapia, de muito olhar assim, de curar as minhas feridas de infância, para entender que eu não fui, que não era culpa minha, que os meus pais tinham as questões deles para serem resolvidas. E a última vez que os meus pais se separaram, eu tinha 15 anos e eu que conversei com o meu pai. Eu que falei para ele: olha, vocês são novos, vocês precisam
chegar em um acordo, porque desse jeito, vocês indo e vindo toda vez, a todo instante, isso faz com que vocês percam tempo de vida e deixem todo mundo sofrendo. Eu, os meus irmãos, ninguém está feliz. Então, assim, hoje eu vejo, né, a maturidade de uma adolescente de 15 anos de, de ter uma conversa tão difícil, assim, e ter esse papel ali de trazer para os meus pais que estava tudo bem eles se separarem, né? Que eles não precisavam tentar manter um relacionamento por causa dos filhos, que a gente ia dar conta, né? Então, mas isso deixa memórias, deixa reflexos ali do que a Sim, gente vai absorvendo, né? sim. E se a gente não tem consciência disso, a gente não trabalha isso no autoconhecimento, a gente vai levando isso para as futuras relações também. A gente vai, em relações não só conjugal, né? Mas nos outros Todos relacionamentos. os outros relacionamentos. Exatamente. E o interessante que, que dentro dessa crença limitante de eu vou ficar casado para meus filhos, né? Eu recentemente tenho um amigo que ele está vivendo um problema no casamento dele, e segundo ele, desabafando comigo e tal, ele fala que tem muito tempo que ele está com problema no casamento. E chegaram a separar de corpos em casa. Eu falei assim, mas por que você não senta com a sua esposa e conversa? Quais são as expectativas que você tem, o que você espera da relação de vocês? E pergunte para ela. Ah, não dá para conversar, é difícil demais, ela tem um gênio muito forte. Eu falei assim, como ela não é minha amiga, eu não sei, né, qual que é a versão dela, mas tente em algum momento. Ah, não, de jeito nenhum. E meus filhos? Aí eu falei assim, nossa, você sabe muito bem que essa é a pior coisa que você tem que falar. Porque ele também, essa pessoa, também trabalha no judiciário, também conhece todas as questões, também trabalha numa área similar à minha, e você sabe muito bem que a sua resposta é tudo aquilo que a gente trabalha lá para não acontecer. E você está vivendo isso na sua casa. Aí, recentemente, ele falou assim: ah, meu filho completou 12 anos, virou para mim um dia, que ele percebeu que eu e a mãe dele não estávamos bem, e falou comigo: pai, por que que o senhor não separa logo da minha mãe? Ele não consegue. Porque esse meu amigo, por exemplo, ele tem várias questões, que eu vou falar um pouquinho dos mitos aqui, e que eu acredito que o caso dele, eu até falei um pouquinho dos mitos dele, ele ficou sem conversar comigo 15 dias e voltou. Porque às vezes, sabe, a pessoa, né, amigo que é amigo, fala o que o outro precisa ouvir, né? E a questão dele é as expectativas sociais e a religião. A imagem social da família constituída, o que ele imagina que a sociedade espera do casamento dele, né? É que o divórcio é socialmente inaceitável. É um dos grandes mitos acerca do divórcio, né? Sim. Então, as pessoas se sentem socialmente envergonhadas, fracassadas, né? Porque a sociedade espera que o casamento seja eterno, né? E o que seja eterno enquanto dure, durou até ali, né? Eu sempre falo isso também, né? E reforço nos meus atendimentos que o fim da conjugabilidade não implica o fim da parentalidade. E é aí que as pessoas misturam tudo num caldeirão de mágoas e falta de diálogo e segue, né? Então as pessoas têm um mito de que o divórcio é socialmente inaceitável, então elas vão vivendo aquele casamento infeliz e vão causando impacto nelas e nos filhos, e não, às vezes, muitas vezes não percebem que os filhos estão sofrendo. E o divórcio é um fracasso, é um sinônimo de que eu sou um fracasso na vida. Então, se fecha e sentem vergonha como se tivessem falhado na vida, com elas mesmas, né? E isso está atrelado à questão do que elas imaginam que a sociedade espera delas. A questão que nós falamos dos filhos. Ah, não, o divórcio é prejudicial aos meus filhos. Eu vou esperar crescer. Eu vivi isso na minha
minha família, gente, recentemente meu irmão e a esposa se divorciaram porque esperaram os filhos fazer faculdade. Inclusive, minha sobrinha é psicóloga do infantil, uma fofa, e se formar, estabelecer. Agora que eles se separaram. Já não estavam nem conversando um com o outro em casa. Mas viveram anos e anos de um casamento que já havia acabado, uma relação conjugal que já havia acabado, para formalizar porque os filhos. E teve impacto dos filhos, com os filhos adultos, a separação deles. Sabe? A minha sobrinha chegou para mim, eu sei que eu sou adulta, eu sou psicóloga, mas não está sendo fácil para mim, tia. Saber que meu pai e minha mãe se separaram. Então, tudo que eles tentaram poupar. Às vezes essa questão, né, eu já atendi, enquanto psicóloga, daí muitas mães já foram me procurar com a preocupação assim, como que eu faço para me divorciar e gerar menos traumas nos meus filhos, né? E esse ponto é muito importante, que eu sempre trouxe para elas, que o trauma, né, a experiência, ela pode ser traumática, o trauma ele vem pelo abandono, né, e não pela situação em si. Então, não é o divórcio ou estar junto que vai traumatizar aquela criança, mas é como isso é administrado. A criança sentindo essa confiança, essa segurança de que independente da configuração que a família esteja, ela vai ter essa base, esse porto seguro, os pais continuam sendo pais delas, é o que mais importa, né? E os filhos, muito mais do que ter os pais juntos, o que os filhos querem é que os pais sejam felizes, né? Todo mundo merece, as crianças e os adultos merecem viver em um lar em que as pessoas sejam felizes, em que as pessoas tenham ali o seu melhor. E se tem a história de vida de cada um, às vezes duas pessoas se juntam, se unem por N razões da vida para formar um outro ser humano, né? Então, entender que esse casal parental, ele é para sempre, é muito importante para que mantenha-se esse vínculo que são os filhos, independente de como o casal conjugal esteja, né? Então, o casamento pode terminar, outras relações vão acontecer, mas a parentalidade, ela é para sempre, né? E pela falta desse entendimento, muitas vezes, é que os pais, os adultos, ficam presos nessa dor, ficam nesse ressentimento, nessa mágoa e não conseguem manter um bom relacionamento porque eles estão olhando só para esses conflitos ou com essas crenças ou com esse... Não cuidam, né, das suas feridas emocionais também, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente precisa trazer enquanto profissionais da parentalidade, né? De trazer essa luz, eu acho que esse acalento para os pais, né? De que o mais importante é como eles estão se sentindo em relação a isso. E respeitando, acho que acolhendo, validando as emoções. Porque é claro que a gente tem no nosso inconsciente coletivo aquele modelo de família, os pais juntos, né? Todas essas questões. Mas mais importante do que isso, a gente precisa olhar para a saúde desses relacionamentos, né? Porque estando saudáveis, tudo se ajeita depois, né, Josi? É verdade. Aí eu vou falar só mais um pouquinho dos mitos, e eu lembrei de uma coisa importante que eu vou trazer sobre a questão da educação parental nos conflitos. A ilusão, né? O mito de que o divórcio é a solução fácil, que eu já mencionei, e que eu ouço isso muito, inclusive de amigos e amigas. O divórcio significa que eu nunca mais serei feliz. Eu nunca vou
encontrar um outro amor, eu nunca vou reconstruir minha vida afetiva, eu nunca vou reconstruir minha vida conjugal, porque às vezes a pessoa já fala assim, não, vou ficar sozinho o resto da vida porque eu fracassei, porque eu não mereço ser amada, eu não sei amar, né? Porque isso está no misto de dor e de estar vivendo uma quebra daquela construção da relação conjugal, né? Essa insegurança de que não vai ser amada, não merece ser amada aquela pessoa, não vai conseguir amar de novo, né? E a educação parental, trabalhando essas questões com essas pessoas, com esses pais, eles vão entender que sim, eles estando bem, mergulhados em si, se autoconhecendo, eles terão forças para seguir em frente, eles vão seguir em frente, né? E a educação parental, o que ela pode ajudar? Olha, igual você falou de uma paciente que te procurou no consultório, como fazer de uma forma menos traumática possível, né? Ela ainda teve essa questão de abordar a questão do trauma, né? E como fazer. Mas, no processo pré-separação, tá em conflito, não sei o que fazer, como agir, estou em dúvida, cogito separação, me sinto culpada ou culpado de ter cogitado me separar, como assim, né? Destruir toda essa instituição que às vezes a religião colocou como, né? Quando a gente casa, a aliança, o símbolo da aliança, não tem emenda, é eterno, aquele negócio. Como que eu vou destruir isso tudo sozinho? Né? Eu vou assumir essa culpa, essa responsabilidade? O educador parental, ele vai trazer para você, te orientando, ferramentas para você entender as suas necessidades, suas emoções, modulá-las, entender as necessidades do outro, trazer técnicas e formas e caminhos novos para vocês revelarem da forma adequada aos filhos. Porque a revelação da dissolução conjugal para os filhos de forma adequada gera muito menos impacto, muito menos, ameniza situações traumáticas. Às vezes a criança e o adolescente vai passar muito bem por ali. Olha, nós somos seus pais, nós te amamos, mas nós, como casal, a gente já não funciona mais. Mas a gente te ama. E demonstrar isso, não é só falar, não. Porque criança e adolescente precisa de ação. Dito isso, construiu isso com a ajuda das técnicas, dos caminhos aprendidos, né, com a educação parental amparando ali, vai tendo o acompanhamento do pós, do durante todo esse transcorrer da construção do plano de convivência, porque aí é outra seara também. Tipos de guarda, guarda lateral, guarda compartilhada hoje é regra, em virtude dessa ideia do que os pais, mesmo não morando e não estando juntos, vão, com a palavra compartilhar que eu falei lá no início, compartilhar a atenção, o afeto, a educação e a formação daqueles filhos, né? Então, eu já peguei casos que as separações, os divórcios, começaram consensual, fizeram todo o processo judicial consensual, mas as emoções estavam ali guardadinhas. No primeiro, porém, pós tudo, explodiu. Então, o que é muito comum, o ex ou a ex arrumou um companheiro novo. Aí volta tudo atrás. Não, mas a expectativa que aquela pessoa criou talvez seja, eu vou reconstruir minha vida, mas o outro não. E isso vai ser trabalhado. Então, o que era consensual lá atrás tornou conflito. E o que vai fazer? Eles apegam aquele conflito para segurar aquela relação passada, construída, e começa a questionar guarda, começa a questionar alimentos, começa a questionar quem tá vendo meus filhos. Vem um turbilhão de coisas. Então, até o consensual se torna conflituoso mesmo depois de assinado o papel. Porque o papel ali é só a formalização de uma situação jurídica. As emoções, as relações não foram resolvidas.
E não Então, acaba, né? Quando assino esse papel, toda a raiva, a mágoa que eu senti, agora eu assinei o papel, puf, acabou, não né? é com a Não é decisão de um assim. terceiro, uma autoridade judiciária, que isso milagrosamente vai acontecer. E as pessoas criam essas expectativas. Às vezes as pessoas se recusam a fazer uma conciliação e mediação, assim, não quero conversar, não quero negociar, não quero falar sobre os meus filhos, não quero falar com essa pessoa, porque o juiz vai determinar. Aí tudo vai ficar bem. Não vai ficar bem, né? Porque não tem diálogo, não resolveu as questões emocionais. E a educação parental também, no pós, que supera a questão do quinto mito aqui, de ser, não ser amado, na reconstrução da vida afetiva, até a forma de trazer esse terceiro novo para o núcleo familiar. Como essa pessoa nova vai entrar? Se eu já sou divorciada, vou dar um exemplo, já sou divorciada, já estou preparada, já surgiu uma pessoa nova na minha vida, eu comecei a namorar. Eu não vou pegar aquela pessoa, já vou levar ali de qualquer maneira, apresentar, ó, aqui é meu namorado, namorado da mamãe, não sei o quê. Não, gente. Tem formas adequadas. E o que se aconselha? Formas gradativas de se fazer. Gente, meu cachorro começou a chorar, vocês estão ouvindo? Sim. Meu marido saiu para trabalhar e ele faz esse escândalo. Tem Então, formas existe gradativas de de se forma apresentar a essa pessoa, gradativa, né? sabe? Porque é um elemento novo na vida daquela criança, daquela família. Porque continua sendo uma família. Elas não estão mais casadas ou em união estável, mas é uma família, né? Hum. Então, existem formas de trazer isso tudo. E a gente, às vezes, não percebe o limite do outro, limite, até onde nossos filhos conseguem assimilar. Nós, com as nossas dores, nossos desafios, sentimentos, já temos dificuldade, né? Então, a educação parental, ela pode trazer todos esses caminhos novos, todos esses instrumentais e técnicas, né? De autoconhecimento e de preservação desse filho, né? Dentro do que é possível, porque fórmula mágica não existe. A gente precisa estudar para ser pais, a gente precisa estudar para ser agente, né? A gente precisa estudar para mergulhar dentro da gente. A Aline sempre fala, né? Precisa sim estudar para ser pai. A gente tem hoje muito material, muita coisa, e é importante a gente trazer isso. Quanta coisa, né, Josi, aí É, pra gente, eu acho que você conseguiu trazer vários pontos importantes dentro do que a gente propôs aqui de falar sobre esses conflitos. Então, eu acho que a principal mensagem que a gente pode deixar aqui pro pessoal nesse papo encorajador de hoje é esse olhar de entender que os relacionamentos, eles podem sim ser saudáveis, que os adultos hoje podem buscar contar com profissionais da educação parental, da mediação, né? Você aí com toda essa experiência para trabalhar, elaborar essas emoções, para trabalhar esses ressentimentos, para que isso não impacte a vida dos filhos, para que não limite a vida dessa mãe, desse pai, né? Desses adultos que podem se reconstruir após um divórcio, que podem superar essas diferenças, né? Então, olhar para as crenças limitantes acerca do divórcio, olhar para essas feridas emocionais, trabalhar a comunicação, né? Então, buscar ajuda. Hoje a gente tem esses recursos, a gente tem profissionais, eu sempre falo do quanto nós somos uma geração privilegiada por termos acesso a todo esse conhecimento, né? Os meus pais, no divórcio deles, eles não tinham isso há mais de 20 anos atrás, né? Da última vez que eles se separaram, eles não tinham acesso a esses recursos, né? Hoje nós temos. E hoje a gente pode fazer diferente. Hoje a gente tem esse grande privilégio de poder quebrar padrões, quebrar ciclos, porque a gente tem mais consciência, a gente tem mais oportunidades hoje, né? E acho que a educação parental, como você bem trouxe, ela tem sido uma grande aliada nesses recursos de oferecer também esse, aqui, né, dentro da nossa proposta, esse encorajamento,
né? Encorajar é incentivar o outro a agir com o coração, é esse movimento para que o outro se torne a melhor versão dele mesmo. Então, eu vejo que tem muito campo, um campo muito fértil para a gente poder contribuir com as famílias, né, em diferentes contextos, né? Sim, Eu sim. quero te Obrigada, Lívia. agradecer. Uma amiga Aqui, ó. minha que está morando aí em São Paulo. Ai, que linda. Aqui, ó, eu vi que tem perguntas e a gente acabou não conseguindo aqui é, abrir esse espaço para perguntas, mas a gente vai abrir uma caixinha lá no. Eu vou abrir uma caixinha aqui no Instagram, já convido a Josi a abrir uma caixinha aí de perguntas nos Tá, stories dela também, tá, para que joia, a gente. gente possa falar mais sobre essa temática, para que a gente possa, né, tirar aí as dúvidas de vocês, abordar mais esse tema. E eu queria muito te agradecer, Josi, Ah, pela sua obrigada eu. disponibilidade. Estreia, estreia na live, mas acabei Concluída que eu com fiquei mais sucesso. tranquila e a vontade é de literalmente conseguir falar tudo de uma vez, gente, mas é impossível. É um assunto vasto, né, Aline? Mas agradeço demais a oportunidade, sua acolhida. E a gente está aí para espalhar nossas sementes de dente de leão, o máximo de famílias e de pessoas possível. Sim. Vou deixar aqui o convite para vocês seguirem o trabalho da Josi. Clica aqui em cima, ó, na fotinha, tem o meu perfil e o dela. Então, se você ainda não segue uma de nós duas, já aproveita para seguir agora. Se essa live fez sentido para vocês, compartilhem com pessoas que de repente estejam passando por situações, né, de conflitos ali, que estejam vivenciando o divórcio ou, né, questões que nós abordamos aqui. Compartilhem essa live com outras pessoas para que vocês possam apoiar, né, nos ajudar a espalhar essa mensagem. E nos vemos na próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã, para mais um Papo Encorajador. Gratidão, fiquem com Deus, boa semana para vocês e até a Gratidão, próxima. gente. Beijo, boa semana, tudo de bom. Bom feriado, né, Bom gente? feriado. Amanhã. Beijo Pois grande. é. Tchau, tchau. Beijo, beijo.